Vai gravar aqui? A gente chegou, então, ao nosso último dia da primeira parte da mostra. E eu queria começar um pouco contextualizando o que é esse projeto. E esse encontro, assim, ele é um encontro bem importante para mim. Na mostra passada, ele gerou muitas questões, assim, que ficaram reverberando e me fizeram até escrever um texto sobre todo o processo da mostra. E a ideia é que essas conversas aconteçam para isso também, né? Eu costumo sempre falar, abrir todos os encontros falando que a gente quer construir um espaço poético e político, né? A ideia é um pouco promover esses encontros e as discussões, para além, claro, de viabilizar trabalhos, de difundir os trabalhos, é fazer esse encontro, essa conversa. O ano passado, a gente teve uma conversa que antecedeu aos trabalhos, e acho que ela foi bacana porque terminou que todo mundo se assistiu, gerou alguma coisa bacana entre as mulheres. Esse ano, acho que a gente sentiu que faltou isso, para talvez a gente conseguir participar mais dos trabalhos, mas a gente sabe que está acontecendo, sei lá, o mundo está de cabeça para baixo, a gente está com mil coisas, mas o que aconteceu de interessante, eu acho que foram esses atravessamentos, né, que a gente pôde também se acompanhar e essas questões surgiram também desses olhares de outras mulheres sobre nossos trabalhos e foi muito interessante, né? Então, essa mostra, ela não começou como mostra, a gente em 2018, a Companhia Fragmento de Dança estava sem nenhum projeto, assim, subsidiado por nenhum recurso público, a gente estava no nosso espaço, ensaiando e pensando em alguma atividade, e aí, como desde muito tempo a gente tem um histórico de falar sobre mulheres, pesquisar a questão do feminino e também do depoimento na cena, a gente falou, vamos pegar o trabalho das mulheres da companhia e fazer uma mostra aqui, mas era uma coisa interna, então não tinha ainda outras mulheres que não da própria companhia participando, e a gente sempre teve um elenco misto, né? A gente nunca trabalhou, a companhia nunca foi uma companhia de mulheres. Isso para mim sempre foi muito bacana, assim. E eu acho que vocês perceberam isso, que nos bastidores, né, sempre tinham o pessoal do elenco, assim, trabalhando junto, fazendo a luz, a iluminação, o som. Isso para a gente sempre gerou debate. Então é uma coisa que eu acho que também fomenta discussões, né? Então, a gente fez, em 2018, essa pequena amostra, que foi uma coisa mais interna, e aí depois, em 2019, eu ampliei um pouquinho, chamando artistas mães para falarem como que é ser mãe e ser artista, né? E aí teve a Letícia Bassiti, que eu acho que muita gente conhece aqui, e ela me ajudou a organizar essa mostra, eu chamei para ser uma parceria mesmo, e a gente convidou uma cantora, convidou uma performer, convidou uma poetisa, enfim, foi um espaço também de diálogo, né, da gente conhecer os trabalhos umas das outras e conversar depois. Foi muito bacana também, porque os parceiros, né, os pais assistiram aos trabalhos, as crianças estavam lá, e a gente também teve roda de conversas, né? E aí, no ano seguinte, em 2020, a gente falou, vamos abrir um chamamento, porque a gente tinha conseguido uma verba pela primeira vez. As outras vezes, a gente fez tudo de forma independente, né? Então, esse das mulheres não tinha recurso algum, a gente se apresentou no casulo e no container, mas foi só na parceria, né? A gente vendeu o ingresso, mas a bilheteria também não deu nada, como nunca dá, mas, enfim, foi uma coisa de guerrilha mesmo, como dizia a Letícia, e foi muito bacana, né? E aí a gente conseguiu um recurso depois, no ano seguinte, e aí pela primeira vez, o ano passado, a gente abriu um chamamento. E aí nesse chamamento, a gente conseguiu fazer uma outra forma de acontecer a coisa, que era com mulheres que a gente não conhecia, né? De outros lugares, trabalhos que a gente nunca tinha visto, porque até então estava uma coisa mais caseira mesmo, né? Eu chamando quem eu conhecia chamando quem conhecia, estava nesse formato. E aí foi muito bacana, né? Quem faz a curadoria são as mulheres da própria companhia, né? Então, esse ano fui eu, a Maitê, que está aqui, a Tainá. A gente tem esse acordo, né? As mulheres fazem a curadoria e os homens trabalham na parte técnica. E aí, o ano passado aconteceu nesse formato pela primeira vez, e aí esse ano a gente conseguiu de novo o apoio da Aldir Blanc,
E aí a gente resolveu abrir também para oficinas, atividades online, porque a ideia, né, é que a gente trouxesse alguns assuntos que também passam pela pesquisa da companhia, mas que a gente começasse a ampliar um pouco mais, né? Tanto a participação de outras mulheres, como também de outros lugares. Então, a gente saiu um pouco da cidade de São Paulo, e nas atividades online, a gente teve pessoas de vários lugares. Então, a Raíza, que está aqui, ó, é do Rio de Janeiro, né? A gente teve a Luísa, de Natal, quem mais que está de fora? De fora do estado, né? Então, a gente conseguiu ampliar. E aí foi muito bacana. E a ideia é que a gente consiga permanecer nesse formato e sair também dessa coisa só de São Paulo, né? A gente recebeu algumas mensagens no ano passado dizendo seria bom que a gente saísse do eixo Rio-São Paulo também, porque aí a troca também se ampliaria. E uma coisa que sempre esteve assim na nossa pesquisa foi essa questão que eu já falei do depoimento, né, dessa relação arte-vida, e a gente começou com uma pesquisa mais biográfica, né, falando de mulheres que faziam representações de si nos seus trabalhos. Então a gente teve um trabalho sobre a Frida Kahlo e outros trabalhos, né, nesse recorte. E depois de um tempo eu comecei a assumir mais esse lugar de que a gente estava pesquisando o que eu venho chamando de dança-depoimento. Só que não a mostra, ela não tem esse interesse de só trabalhar com dança, né? Então, com qualquer pessoa interessada, principalmente a gente tem essa coisa do corpo, né? De pensar também a cena a partir desse lugar, mas tanto a Terça Aberta, que é um projeto que a gente realiza, como a mostra, a gente faz o convite para mulheres, né, do teatro, da performance ou da dança. A gente está um pouco nesse recorte. E o ano passado foi muito específico, assim, mulheres interessadas em explorar a questão do depoimento na cena, da autobiografia, da autoficção. E esse ano a gente não deixou tão fechadinho assim, mas a gente colocou que nosso interesse está muito nesse lugar, né, dessa mistura arte e vida, passa por aí. Mais uma coisa que eu queria, só para abrir assim nossa conversa, é que a gente sempre discutia que esse lugar, às vezes, podia parecer um lugar autocentrado, isso na dança, né? Mais especificamente na dança. E eu comecei a ficar com essa coisa assim na minha cabeça, não, para mim tem uma dimensão política muito grande nisso, né? E também eu estou num projeto de pós-doutorado agora na ECA, e a pesquisa é justamente sobre isso, né? Qual a dimensão política dessas práticas artísticas do eu? A pergunta é um pouco essa, né? O ano passado foi muito legal, porque eu abri a conversa com essa pergunta para as mulheres, né? E esse ano a gente teve, né, a oficina do feminino e da autoficção, e também a gente teve a oficina da foto performance, falando das representações de si. E uma coisa que foi muito interessante foi essa abordagem que as meninas trouxeram, né, de como as representações de si, né, e como a autoficção é um lugar do feminino, mesmo que não seja feito por mulheres, né? Eu achei interessante a gente pensar sobre isso, sobre esse desejo, né, de que as nossas histórias sejam contadas por nós mesmas, essa narrativa, né, que foi tão contada pelo outro, que possa ser contada por nós. E aí eu queria começar essa conversa perguntando para vocês, assim, se isso é uma questão no trabalho de vocês, a questão da dimensão política, né? A questão das representações de si, de contar sobre si no trabalho, se isso é uma questão, de como vocês olham para isso, e também acho bem importante dizer que, se isso é uma coisa que vocês nunca pensaram, também gostaria de ouvir, porque eu acho que há um tempo atrás eu não pensava sobre isso, eu só fazia dessa maneira. Depois que eu comecei a refletir sobre a dimensão política dessas práticas e comecei a querer olhar para esse lugar, mas não foi sempre assim, e eu nunca levantei bandeira nenhuma, foi sempre uma coisa mais espontânea, né, que ia acontecendo e que eu ia percebendo, né, assim, só para dar um exemplo, né, que eu fiz meu mestrado pesquisando a Frida Kahlo em 2016, e ela tinha uma frase que era assim, né, eu pinto a mim mesma porque eu sou aquilo que eu conheço aquilo que eu mais conheço, né, eu conheço mais a mim mesma do que qualquer outra coisa.
e tinha um lugar político tão forte, né, na forma como ela se relacionava com o fazer artístico dela, mas não era uma coisa assim totalmente explícita. O que era explícito era esse desejo da autorrepresentação, né, de falar sobre si. Isso realmente era muito exposto. E eu sempre me aproximava dessas mulheres que declaravam realmente que tinham interesse em falar sobre si. Elas estavam interessadas em declarar isso, não somente trabalhar dessa forma, mas em falar que estavam fazendo assim. E isso também eu tenho percebido que é uma coisa muito das mulheres, né? Chegar e falar que o trabalho está contando uma narrativa de si, né? Mesmo que isso seja também uma realidade em outros trabalhos, né, de homens, talvez esse recurso não seja usado por eles. Também é uma coisa que eu observo. Queria abrir assim para quem quiser falar. Também não tem aqui um desejo que seja só assim um bate-papo que cada pessoa fique falando do seu trabalho, né? Mas é um pouco para a gente ampliar, né, a discussão dessa maneira, assim, que não seja. Pode ser também, né? Se alguém tiver alguma curiosidade específica sobre os trabalhos, acho que são bem-vindas, mas eu acho que é legal a gente ampliar, sabe? Assim, esse olhar da discussão sobre isso. E aí eu acho que esse encontro finalizando a mostra, ele é bem significativo, pelo menos para mim, assim. Eu queria muito ouvir vocês a partir disso que eu coloquei, quem quiser falar. Então é isso. Sei que sempre é difícil alguém começar, mas a gente vai esperar aqui. Eu vou falar, então. Eu lembro, assim, você colocou essa questão no workshop, né? Se era uma questão de você estar autocentrado, né? Ou não, se... E é muito interessante você falar da Frida Kahlo, porque eu abro a dissertação sobre a autoficção com ela, né? E E eu acho interessante essa frase que ela traz, mas assim, essa questão de ser autocentrado, eu acho que a um primeiro olhar, a gente pode chegar nisso, assim, mas quando você começa a se aprofundar no que é um processo de você falar sobre si, né? E de você abrir esse processo para o outro, eu acho que fala muito mais sobre uma troca do que você ficar centrado em si, né? Porque o próprio processo de você falar a respeito, ele vai causando algumas transformações. Então, aquele eu que você está lidando no começo, ele não é mais o mesmo, né? E eu acho que isso é uma abdicação de si na realidade, assim, né? Você se dispor a esse processo e depois você se dispor a expor esse processo, né? Eu acho que, assim, esse movimento, ele está muito do lado feminino, do lado das mulheres em específico. Acho que muito por uma carência que a gente tinha de narrativas de histórias de mulheres, né? Assim, acho que as formas que a gente tinha de contar histórias e a forma que a gente tinha de escolher as histórias a serem contadas, sabe? Ela está se modificando, assim, com esse período de mudança, né, que a gente está tendo. E aí eu acredito que essas narrativas sobre si, elas vão trazer não só essa coisa de você falar sobre si mesmo, né? Mas também da forma como você vai falar. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, sabe? Que eu não consigo entender como algo autocentrado, porque, não sei, me vem muito uma sensação da gente estar em comunidade mesmo, sabe? De você estar em comunidade dentro de um espaço onde você vai ali e vai ouvir uma pessoa, sabe? E se identificar, e se separar e fazer esse processo, né, de subjetivação dentro de uma outra narrativa, assim, que a gente tá entendendo, né?
Então, eu acho que eu queria falar. Estão me ouvindo? Sim. Tudo bom? Boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Esses dias eu vinha pensando muito nisso, desse trabalho que fala de si mesmo, né? O nosso trabalho, de Luiz e meu, ele é sobre todas nós, mas eu estava lembrando aqui, quando eu assisti o solo da Vanessa, que teve uns dias atrás, que ela conta e se expõe a vida dela, das filhas, tem a voz das filhas, eu fui lá e viajei, tem as fotos, as imagens, e outros trabalhos agora do Mulheres em Cena me trouxeram uma recordação que eu tenho de um trabalho que eu construí em 2009, que eu tive muita necessidade de ser uma história minha, de contar essa história e dançar essa história. E no trabalho tem vozes da minha mãe, tem minha cunhada cantando, e eu senti necessidade de trazer isso para a cena, de falar de mim. E hoje, isso em 2009. Hoje em dia, quando eu olho para trás e vejo esses trabalhos hoje de mulheres falando isso, eu acho muito corajoso, de verdade, porque a gente se expõe, né? A gente abre o livro assim e expõe coisas que às vezes a gente não divide. E que de um tempo para cá a gente vem pensando um pouco, ainda bem, eu acho que sim, que a gente vem pensando um pouco nesse acolhimento, né? Entre nós, né? Essa sororidade, essa empatia e que essa coisa de falar sobre si, aí nesse percurso, teve um tempo que eu achei, esse trabalho chama Sob a Pele, e ele conta essa história da minha vida, assim, vai contando e costurando. E aí teve um tempo que eu achava ele egocêntrico. Eu fiquei questionando muito isso. Mas hoje, olhando assim, vendo vocês falarem e também assistindo vocês e vendo onde está o meu trabalho também, agora com a Lu, Bruma, que a gente chegou aqui porque eu pude passar por esse processo de cura, de dividir o que eu queria dividir, né? De atravessar e de ser atravessada quando eu dividi essas coisas. Então foi muito importante porque foi um processo de cura, né? E que me acompanha, e que se eu estou fazendo esse trabalho agora, que é para todas as mulheres, que é para nós, que não fala especificamente de mim, nem de você, nem da Luísa, fala, é bem amplo isso, né? A gente meio que está aí defendendo, né, nossas opiniões. Então eu vejo o quanto isso serviu assim, como esse processo de cura, e quanto isso foi maravilhoso, e não só como um processo de cura, é uma obra, é um lugar que a gente tem mesmo, que a gente pode falar, e que politicamente já é alguma coisa, né? E a gente não tinha essa consciência, eu não tinha consciência em 2009, politicamente, mas hoje eu sei que é isso que eu quero fazer, porque eu fiz aquilo lá, esse trabalho, autocentrado. Eu precisei fazer esse trabalho autocentrado. Acho que é necessário para a gente passar por esses rituais e esses processos de cura para estar aqui agora dividindo as coisas. E é muito corajoso fazer esses trabalhos autocentrados, sabe? Eu acho muito corajoso mesmo. Era mais isso que eu fiquei pensando, e isso foi uma questão que ficou para mim desde que acendeu ali no trabalho da Vanessa, que ela trazia as imagens, e aí, quando entrou no Mulheres em Cena, era também, eu assim, vi várias vezes isso, esse trabalho que falava de si, de questões que eram muito particulares, né? Que, na verdade, não são particulares, porque a partir do momento que eu compartilho, eu já estou tocando, e as pessoas vivem também. A gente acha, às vezes, que a gente vive aquilo somente. Outras pessoas vivem também suas coisas se e sentem empatia por aquilo e também se solidarizam e também estão junto ali. E foi muito importante para mim, né, fazer esse trabalho, como para chegar agora e ter Bruma, né? E estar aqui agora sabendo exatamente o que a gente quer, politicamente falar, né? Com a nossa arte, com o nosso fazer, com aquilo que a gente escolheu. É isso. Obrigada. Oi. Eu fiquei pensando aqui que, na verdade, eu acho que todo trabalho é um pouco autocentrado.
Até quando ele não é autobiográfico, mas assim, ele tem muito de si, das suas experiências, do seu olhar. E eu acho que, na verdade, isso nunca foi questionado, porque sempre quem fez foi homem. E agora, quando é a mulher que está fazendo, aí a gente pensa e questiona e tal. Não sei, tô jogando. Oi, Ó, só para falar que fala. isso que a Isabela traz, aparecem muitos autores Ih, assim, a que Van falam sobre cortou, isso. Van. Cortou? Pra mim Cortou? tá. Não, eu tô te escutando. Que isso que você traz, Isabela, aparecem muitos autores assim que quando eu comecei a chegar nesse lugar da dimensão política, né, eu fui estudar alguns autores que falaram especialmente, né, dos anos 60 e 70, quando as mulheres começam a fazer umas performances que trazem narrativas mesmo, trazem o texto, né, começam a trazer o texto com essas histórias de si, e aí muitas críticas masculinas falando, mas a gente não está interessado nisso, que isso tem, o que isso diz para a gente? E aí essa questão, né, que eu acho que está muito no mundo hoje, não só relacionada a gênero, mas a questões identitárias de um modo geral, de que tem ligação, relação com o lugar de fala e com essas narrativas, né, que foram invisibilizadas, que parece que é esquisito, né, falar de si quando vem de um lugar que não é esse lugar do universal, porque até então isso não era questionado. Eu acho que é exatamente isso. A gente começa a descredibilizar uma coisa que talvez já acontecesse assim, mas ninguém via dessa maneira, sabe? Eu acho que isso também é uma coisa para se pensar aqui, para jogar na roda. E não só mulheres, né? Pessoas negras, pessoas trans, travestis, tipo, todas as. Eu fico percebendo, assim, que aí quanto mais acontece arte feita por essas pessoas, mais se questiona esse lugar, e aí eu fico pensando, gente, sei lá, eu aqui rapidamente pensei nos últimos caras que eu li, e todos eles falam muito de si, entendeu? Seja pela ficção, seja pela autobiografia, e aí você fica assim, ah, tá, mas qual é o problema então, né? Tipo, Eu estava pensando aqui também um pouco nisso, assim, de que, sei lá, tentando entender um pouco que eu acho que não tem como despolitizar, né, a questão, assim, tirar essa camada, né, despolitizar a performance. Você falou da performance, tava lembrando também, que vem com tanta força que é quase isso na frente, assim, né? E aí, pensando aqui também no trabalho, no Salivas, assim, eu lembro que no Terça Aberta, uma vez que eu fiz, veio essa questão também, assim, que pra mim ali naquele momento não tinha isso, assim, porque não era um ponto de partida, não tinha esse... Até talvez um pouco agora pensando por querer negar um pouco isso. Ah, não, gente, né? Não, é bandeira, não é? Não queria um pouco olhar pra isso. E aí hoje eu vejo, assim, fazendo ainda domingo, né, como foi um movimento... Sábado, aliás. Como foi um movimento... Não, sexta. Nossa, eu tô viajando do tempo. Enfim, fazendo como foi um movimento super forte, assim, de trazer o trabalho e de reviver isso, né? E pensando todo esse ano, essa vida louca que meio que você tá vivo já é um ato revolucionário, assim, né? Já a gente tá aqui conversando e falando sobre isso. E aí fiquei pensando nessa coisa da vida e não da sobrevida, né? De como a gente se colocar nesse lugar criativo, assim, como isso é forte e político, né? Talvez no micro, no pequeno, no íntimo, isso é tão importante, assim. Fiquei pensando isso, que não tem como despolitizar a coisa. Alguém falou, né, só de você jogar na roda, você trazer o trabalho a público, você publicizar, né, tornar isso público já é jogar as questões todas, assim, né. E aí, muito nesse lugar do íntimo, do pessoal, eu fiquei pensando também que
acho que o trabalho, para mim, ele foi ganhando um lugar, assim, de ali eu poder dar uma viajada, porque a realidade não estava dando conta, assim, sabe? Aqui é um lugar de eu inverter a vida, de eu alimentar esse meu imaginário, assim, né? E aí, pensando no público, também pensando na troca, eu acho essa camada, para mim, forte, assim, e fica muito presente esse lugar do autobiográfico, quase de o que eu faço com isso, né? O que eu faço com essa vida. Não sei, mover ela, inverter ela, faz algum sentido político para mim. De jogar umas coisas ali que eu acho que alimentar isso, porque até isso estão querendo tirar, né? A imaginação, até nesse lugar é a batalha, assim, né? De poder pensar, de poder sonhar de um jeito diferente, de poder... Enfim, acho que essa por aí me alimenta, assim, esse tema, né? E aí a coisa total também do autobiográfico, como tem muita ficção, ainda pensando no teatro, assim, né? Os textos, sei lá, representados, né? Essa coisa do personagem, você vê uma montagem, você vê... Que você fala assim, nossa, é super egocêntrico, né? Não tem... Você fala, ai, tá, e aí, né? Então, acho que essa coisa do biográfico, ela não define em si, se é autocentrado ou se não é. Eu acho que depende muito mesmo. Fico pensando nessas coisas, né? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu sem nenhum pudor, assim, eu digo que eu já julguei muito um trabalho biográfico como autocentrado e, por isso, menor, sabe? E eu acho que o tempo, assim, foi me amadurecendo e eu considerando que não é, que estão querendo que eu pense dessa forma. Mas é um processo, não é simples assim. Para mim não foi. Então, eu acho que por muito tempo até eu comecei a ter pesquisas muito longas e poucos trabalhos, porque na pesquisa era como se fosse permitido esse debate, essa conversa aqui com o que estava acontecendo em âmbito muito pessoal, e daí no trabalho é como se ali eu não falasse, aquilo estava como um subtexto e tinha um trabalho que, enfim, estava ali na frente, né? Mas eu estou assim bem intrigada em descobrir quais são essas questões que me fazem desacreditar no biográfico, sabe? Eu estou sendo muito sincera. É, eu é... Ah, vocês me entenderam já, né? E é isso. Oi, quem falou? Ai, desculpa, achei que Rubi, você não, pode tinha falar, casado. Rubi. Pode falar, pode falar. Olá, o meu trabalho, sobre tudo isso, né? Eu estou aqui ouvindo e tentando falar sobre narrativa pessoal, sem falar exatamente do meu trabalho, mas é sempre impossível. Porque o meu trabalho, ele surge da necessidade sobre mim, ela começa no coletivo que eu me entendo inserida num determinado momento. Eu danço há muitos anos, desde criança, e eu nunca me vi representada em espaços de protagonismo no meu processo de formação artística, né? Que começa num lugar onde o meu corpo já é resistência, tipo balé clássico, dança moderna. Então, quando eu inicio o meu estudo da arte,
a narrativa sobre mim já está escrita e dita, sem eu saber, sem eu entender, sem eu conscientizar. Tanto é que levaram muitos anos para eu entender que a narrativa sobre o meu corpo já estava escrita e ela tinha 500 anos de história. E daí chegou um momento que, como artista, já adulta e já me entendendo um ser social e já, inclusive, estudando sobre a narrativa do outro sobre o meu corpo, né? Eu vi uma necessidade enorme de criar uma narrativa sobre mim, porque aí sobre o ser político, né? Eu estou meu corpo, ele habita, ele está, é a primeira narrativa que eu me deparo, né? Ele está inserido em estatísticas assombrosas. A primeira coisa é essa. Sem eu querer, sem eu saber. De repente eu descubro que quem mais morre, quem mais sofre violência, quem menos assume propriedade, quem menos assume histórias, é a minha representação. Independente da narrativa que eu escolha, isso está dado antes de mim. E aí, quando eu começo a perceber que eu faço parte de um grupo social e que a narrativa sobre mim já está posta, eu vou olhar mulheres que criaram a sua própria narrativa. E aí, como eu, né? Mulheres negras que criaram a sua própria narrativa. E aí eu começo a ver que a vida delas é bem complicada. Que a obra delas é apropriada, escondida. E aí eu penso, poxa vida, se eu não falar sobre mim, e se eu, por exemplo, estiver dentro da estatística de, sei lá, de vida ou sobrevida de mulheres pretas, eu vou deixar de existir em pouco tempo. E aí, quando eu escolho falar sobre mim, eu me deparo também com o histórico de não existir protagonistas negras, de não existir solistas negras, de não existir histórias na cena da dança sobre mulheres negras. E aí é uma crise pesada, porque eu falei, nossa, e agora? Eu vou ter que falar sobre mim, eu ainda vou ter que falar sobre outras, e ainda vou ter que dizer que não existe sobre nós? Então, tipo, a minha narrativa, falar sobre mim no meu trabalho, é inevitável, eu fui encurralada. E é um eu que somos muitas, né? Que são várias. E esse trabalho, Carne Viva, é a primeira vez que eu apresento ele para um público que não é escolhido. Eu construí ele e apresentei ele sempre em lugares de maioria feminina preta, porque era tão íntimo e tão complicado esse lance de falar sobre si, de pensar que é egóico, mas, ao mesmo tempo, eu pensar que o meu corpo, no estado de protagonismo, não é mais sobre mim. Não é mais Rubi. São muitas, e são muitas como eu, e são muitos que não conseguem lidar com o meu corpo no espaço de protagonismo. E, para além disso, quando eu entendi, por exemplo, que o corpo preto feminino tem diversas narrativas prontas, e que eu, por exemplo, não queria assumir nenhuma daquelas no meu trabalho, como, tipo, a mulher negra, ela é tida, ela tem alguns mitos, algumas narrativas já sobre ela, ou a doméstica, ou a mãe preta, ou a mulata, a passista, ou hipersexualizada. Então, tem vários estereótipos que chegam sobre mim antes que eu abra a minha boca, né? Então, a necessidade de construir uma narrativa, para mim, no caso, é vital. Até porque a narrativa que foi construída sobre mim, desde que essa terra existe, né? É uma narrativa equivocada, é uma narrativa de subalternidade, é uma narrativa de coisificação, de desumanização. Então, até eu mesma preciso olhar muito para as minhas antigas, para a minha essência, para o que eu sou, para além da história do país,
para além de um corpo preto feminino que descende de pessoas escravizadas, o que eu sou hoje? Então, tipo, dançar o que eu sinto e fazer a própria narrativa é um processo dificílimo, mas eu entendo que, além de ato político, é o registro, né? É um registro de um ato de coragem também, de assumir um solo, de assumir uma produção independente, de assumir falar do que as pessoas não falam, que sou sobre eu mesma, de assumir esse lugar de ser egóica, mas ao mesmo tempo não é sobre um coletivo, e essa responsabilidade de representar ao máximo esse coletivo que é invisibilizado, que é silenciado, enfim. Então, para mim, é muito importante. E também observar que mulheres como eu, né, na nossa sociedade, quando elas assumem a narrativa delas, né, aos poucos vai sendo invisibilizado. Então, no meu trabalho, eu uso a voz de, tipo, a Lélia Gonzalez, que é uma mulher preta que, em 1981, já estava falando coisas sobre a cena, a dança, a narrativa e os corpos dissidentes, né, que até hoje a gente não consegue digerir. Até hoje. E a Lélia Gonzalez, uma mulher preta, que é uma super referência para a negritude, mas poderia ser uma referência para toda a comunidade artística brasileira, já estava falando disso antes de eu nascer. E aí trazer ela para me amparar e me ancorar na minha cena é me ver, é ver. Então, tipo... Não tem como não ser político, não tem como não fazer. O meu estar aqui é sobre criar, falar e assumir a minha própria narrativa sobre mim como um ato político de autoconhecimento, de cura, e eu acho bem necessário. É isso. Eu acho que você traz muito, Rubi, na sua fala, para mim, o conceito de lugar de fala da Djamila, né? É muito isso, assim, que a partir do momento que você compartilha isso, né? Não é sobre uma experiência individual, não é só sobre uma vivência, é sobre uma experiência que você tem em comum com algum grupo, com um grupo ao qual você pertence, né? Então, eu acho muito interessante, assim, fazer essa ponte, sabe, sobre essa questão de que eu começo falando que o que me despertou pensar a dimensão política foram os comentários sobre as obras serem autocentradas, mas eu sempre defendo que não, eu estou na defesa que não, desde sempre. Só que agora com um outro olhar, assim, agora com o olhar de quem quer estudar isso, assim, na gênese, sabe, assim, quais foram os trabalhos que rasgaram esse mundo com esse discurso e que puderam trazer outros olhares. Mas eu sempre tinha uma coisa assim, nossa, não é autocentrado, não é isso. Mas eu ouvia muito isso, assim, nos grupos de estudos que a gente fazia. Ai, o que essa história minha vai interessar o outro, sabe? Eu ouvia muito e eu queria poder discutir mais sobre isso. E porque, por exemplo, agora, quando a Pina falou, né, que é importante passar por isso para chegar em outro lugar. Na minha opinião, isso não precisa ser passagem, isso pode ser a vida inteira assim. Eu não preciso passar por isso para chegar em outro lugar, isso para mim pode ser o meu lugar. Eu tenho pensado sobre isso, esse é o lugar, mas não é, eu não estou fazendo juízo de valor do que é e não é, eu acho que são as escolhas que a gente faz que elas são muito íntegras, sabe, assim, se é isso que eu preciso, é nesse lugar que eu vou, e se não é isso que eu preciso, eu vou por outro lugar, mas eu tenho olhado nessa perspectiva, assim, de que não é tudo a mesma coisa, então, assim, não é qualquer falar sobre si que tem uma dimensão política, assim, apesar de que todo fazer artístico é político, mas a gente, a partir do momento que eu escolho fazer isso, né, e como eu escolho fazer isso, eu vou por esse lugar de que tem uma dimensão política que precisa ser olhada, sabe? Eu tô nisso, mas eu adoro escutar vocês, porque aí eu começo a também pensar em outras coisas, eu fico anotando aqui, depois eu vou escutar de novo, assim, que eu acho que ninguém melhor do que a gente mesmo para entender
para falar sobre nós, né? Assim, apesar de que a gente não sabe também sobre nós, mas a gente falando se escuta ao mesmo tempo, né? E eu acho gostoso, assim. Enfim, lembrei bastante, Rubi, da sua fala. A Rubi caiu? Não, tá aqui. Com a ideia com o conceito da Djamila, assim, que eu achei que tem tudo a ver, sabe? E eu acho que tem a ver com isso que você traz, né? Com a sua experiência, que não é só sua, é uma experiência que você compartilha com um grupo, né? Quando eu me entendo pertencente a esse grupo, e que esse grupo junto vive vários tipos de situações semelhantes, mesmo sendo de indivíduos diferentes, né? Daí eu consigo me ver e entender também, aí no meu caso, né? Porque as coisas que eu trago no meu trabalho, essa narrativa, ela não está só sobre mim. Aí eu acho que entra nesse lance do ser político, né? E como eu falo e o que eu falo. E o que eu entrei só para dizer que a Djamila é um dos áudios, a voz dela numa entrevista é um dos áudios que eu uso para dançar, né, para expor isso, porque ela traz mesmo, sim, um compilado de várias informações, né, que falam sobre essa narrativa pessoal e coletiva. Oi, Elisa, mas você está querendo ouvir alguém falar especificamente? Alguém quer responder a Elisa? Queria ouvir um pouco sobre o processo criativo no contexto da narrativa pessoal, como isso se engendra durante a criação, quem puder e quiser. Oi, gente, eu tô com o áudio fechado porque eu tô com meus filhos aqui. Vanessa, tá me ouvindo? Tô. Então, acho que se alguém... Eu vou falar porque talvez eu não tenha conseguido me expressar no texto. Mas eu fiquei pensando aqui, eu tô acompanhando, mesmo com a câmera fechada, tô aqui. E aí, estava ouvindo vocês e eu fiquei pensando nesse contexto do processo criativo, né? Então, acho que até você, Vanessa, se quiser falar, mas se alguma das meninas quiserem contar um pouco como é que isso acontece durante a criação. Então, como que o processo, a referência de si, ela é alimentada durante o processo criativo, né? No sentido de o que emerge, né? Se isso é utilizado, né? Porque eu vi o seu trabalho também. Se isso emerge a partir de referenciais próprios ou não, né? Então, assim, não sei se deu para entender a pergunta, porque uma coisa é o que a gente vê, né? Quando a gente vê a cena, a gente pelo menos eu consigo identificar, ou isso é muito explícito mesmo, né? Quando no seu trabalho, por exemplo, quando você narra a sua experiência e depois você se movimenta, isso fica muito explícito, esse depoimento de si, né? Mas às vezes fica misturado, né? As coisas ficam todas misturadas, mas eu acho que o que precede também o depoimento de si na cena, né? Como é que isso acontece no processo criativo? Aí, se você quiser falar também, se tem elementos, entendeu? Porque eu tenho pesquisado o rito, né? O rito no contexto da dança. E aí a referência é sempre nós mesmos, né? Para a gente constituir algo, né? Uma criação. Mas nesse contexto da dança depoimento, ou disso que vocês estão considerando ser a referência de si, né? Acho que é isso. Quem quer falar, gente? Boa noite. Eu sou a Winnie, sou do Projeto Venganza. E
eu tô achando muito interessante essa discussão, porque assim, né, no nosso processo, eu faço com uma mulher cisgênera, a Laís, e a gente, durante a dramaturgia, a gente precisou reconhecer esses momentos em que as nossas narrativas se cruzam, né? E o nosso trabalho, ele é a partir das memórias. Então, são memórias pessoais nossas, relatos pessoais nossos de abuso, mas também que se cruzam, porque eu acho que é isso, né? A gente não consegue só falar de si, porque a gente está sendo atravessadas o tempo inteiro por notícias e violências que aconteceram, pelo menos na minha perspectiva, enquanto mulher transgênera, é, é o tempo inteiro notícias de mulheres trans sendo mortas, de mulheres trans sendo violentadas brutalmente, e ninguém fala sobre isso. Então, ao mesmo tempo que as realidades, as vivências em que a Laís experienciou, que ela relata na peça, cabem na minha boca. E por que cabem na minha boca? Porque eu também já passei por aquilo, só que, enfim, né, em recortes diferentes. Mas é a mesma violência. Então, eu falo o relato dela e ele cabe na minha boca. Isso é uma experiência que a gente está tentando trabalhar, assim, sabe? Esse eu. E eu acho que a construção da narrativa da mulher transgênera durante o teatro, né? A gente não vê, é apagada. Então, eu fico me questionando, assim, por que que a gente hesita em levantar uma bandeira, né? Por que que a gente tem esse medo de levantar uma bandeira hoje em dia, né? Essa palavra até me incomoda um pouco, porque parece que me soa como uma falta de posicionamento político, de que a gente não falar sobre si. Eu acho que falar sobre si é importante para a gente falar, construir as nossas narrativas, né? Ter as nossas histórias contadas, porque se a gente não tem as nossas histórias contadas, a gente não pode esperar que outra pessoa conte por nós, né? E não vão ser os homens. E se eles vão contar as nossas histórias, eles vão contar de uma maneira muito deturpada. Então, as mulheres transgêneras, historicamente no teatro, as pessoas trans, historicamente no teatro, são representadas e escritas de uma maneira muito, né, caracterizadas de uma maneira muito deturpada. Sempre através de uma revelação, é sempre um elemento cômico de algum espetáculo. A gente tem exemplo aí como a Agreste, que é um espetáculo que traz pessoas trans, aliás, que traz lá o personagem que eu esqueci o nome, e ele é um cara trans, e que no final ele é revelado que ele é um cara trans, e ele é assassinado por isso, por ter enganado a sociedade cisgênera, né? Enfim, isso é um exemplo de como as pessoas trans são representadas por pessoas cisgêneras na dramaturgia, né? No teatro. Então, eu sinto a necessidade de falar sobre mim e de falar sobre a minha identidade, porque não tem quem mais fale, ou se quando falam, falam de uma maneira completamente errônea, sem nenhuma responsabilidade social, né? Eu acho que a responsabilidade social é muito importante, é, midiaticamente também falando, né? Dentro da indústria. Enfim, trago um pouco disso, assim, desses cruzamentos. Bom, vou falar um pouquinho, então. Luísa, você quer falar? Vai lá, mano. Fiquei uma coisa, eu fui para a França quando era mais jovem, morei 5 anos fora e estudei lá, fiz meu mestrado lá. Eu
acompanhei muita coisa que a minha orientadora lá escrevia, e eu me lembrei de um texto dela agora que ela falava. Eu vou falar sobre essa questão do autobiográfico e sobre o terreno, o campo da dança, que eu acho que é um pouco onde a gente está com os pés aqui agora, nesse lugar. Uma reflexão. Porque ela tinha um artigo dela que ela dizia estar em cena ou se colocar em cena. E eu sempre penso nisso, até criando nos meus trabalhos, que a dança como um lugar de fala, de existência, de verdade, ela não teve um lugar para ela chamar de seu, um lugar físico, né? O teatro era um lugar totalmente masculino, o balé, as óperas, né, um pouco do que a Ruby disse, só é retrato de maus tratos, né? Para todas nós, sobretudo mulheres, né? As óperas, né? Como as mulheres, enfim, todo esse histórico passa pelo corpo da mulher. Então a gente não teve, como a dança não teve, a mulher também não teve um lugar físico para se pertencer, vamos dizer assim, né? Então ela disse também que nesse artigo ela disse que a dança ela deu muito espaço para que fosse político. A gente na dança cria espaço, né? São espaços inventados por nós, né? Então acho muito legal esse espaço que a Vanessa está inventando, né? Não é um lugar fixo, não é sobre pessoas fixas, sobre identidades fixas, sobre ancestralidades fixas, sobre... Nós estamos falando sobre seres que são mutantes. Estou trazendo aqui agora para minha pesquisa com a Pina, né? Que a gente inventou um teatro, porque durante esses 2 anos, quase, né, gente? A gente não teve nenhum lugar, então a gente tem que sempre inventar lugares para existir. E eu acho que isso é importante a gente falar, sobretudo enquanto mulheres, né? Que nossos discursos são muitas vezes vendidos de formas diferentes. As nossas palavras são... Nossas imagens são usadas de outra forma, né? Eu não vi todos os trabalhos assim, mas o que eu acompanhei da mostra, de alguma forma, tangencia isso, né? Como a gente quer aparecer, como a gente quer ser vista, como a gente quer ser lida. Eu acho que, no geral, essas são as perguntas que eu me fiz também nesse último trabalho. Sobretudo nessa era extremamente virtual e onde a visibilidade e o aparecimento e como a gente aparece para o mundo, às vezes são comprados, né? A gente não está longe do mercado. Então, como criar lugares em que a gente possa falar, ser ouvida sem que o nosso discurso também seja usado e manipulado como um produto de... Não sei, eu e a Pina, a gente leu muito a J. Mombassa, não sei se vocês conhecem, ela tem falado muito isso, essa coisa do discurso autobiográfico, para mim, olha, me pega, assim, às vezes, num lugar muito... assim, porque... Ixi, repete, porque você falou A me Jota pega fala num lugar muito... muito e travou. Ai, porque é isso, assim, Não, como que fala isso de vai novo. ser depois? Me pega, você falou me pega num lugar muito e aí congelou. Muito espinhoso. Tá. Muito espinhoso. E a Jota mesmo avalia até a própria produção dela, isso a gente refletiu muito no nosso trabalho, assim, na nossa pesquisa, e coisas que eu venho pesquisando já há anos de solos que eu venho fazendo, e que aí eu convidei a Pina, né, para estar comigo nesse trabalho, mas
a Jota fala de um lugar que é assim, porque também o discurso da bandeira acaba sendo deturpado esse valor e transformado num valor só de venda, e que às vezes nem o discurso dela importa muito, mas assim, como esse caminho para chegar no mercado da arte contemporânea. Então, eu acho que tem que ter um cuidado também em como a gente usa o espaço que a gente ocupa e como os nossos discursos, às vezes, são ficcionados por outras pessoas, assim, sobretudo quem vai vender o nosso trabalho, como vai vender, e depois como vai dizer, olha, eu estou aqui levantando a bandeira das mulheres e tal. Então, acho que é um tema muito importante esse, mas acho que também a gente tem que, enfim, ter um cuidado que eu acho que é espinhoso. Depois compartilha com a gente o texto, se você puder, aqui no chat. Da Jota, o último? Não, porque a gente... o artigo que você começou falando. É o artigo da Isabel. Tá bom. Se eu acho em português aqui. Você ia falar, Isa? Sim, vou tentar ser breve. Sobre o meu processo, eu não sei se... Quem que fez a pergunta? A Elisa viu. Mas é porque eu não acho que eu falo pelas mulheres, assim, no meu trabalho. Pelo menos não por todas. E não tenho essa vontade, assim, muito menos pretensão nesse sentido, porque, pelo contrário, eu percebo que os assuntos que eu trago são assuntos que muitas vezes as mulheres não querem falar, assim. E isso também é muito conflituoso, assim, para mim, porque eu sinto que... eu me sinto muito solitária, assim, no meu trabalho, no meu processo. É um processo que eu estou desde 2018, que eu iniciei, em cima de um livro, né, do Teoria King Kong, que foi um livro onde eu consegui me identificar com alguém, em algum sentido, assim. E aí, sobre a questão do autobiográfico e do ficcional no meu trabalho, eu sinceramente não sei onde começa um e termina o outro, assim, porque para mim é todo um processo, sabe? Desde o início até o quanto que eu, enquanto pessoa, fui me modificando pelo trabalho, e o quanto que o trabalho também foi se modificando por mim. Então, tipo, é muito cruzado, inclusive esse é o meu interesse, assim, de pesquisa, essas fronteiras, assim, entre a ficção e o autobiográfico, porque eu também tenho muito interesse em abrir outros espaços, né, que não só os que, como até a Milene falou, acho que a vida não dá conta, sabe, dos anseios, e aí eu tenho uma vontade de abrir espaços outros que eu não encontro, assim. E, ao mesmo tempo, é isso, eu percebo que é muito difícil porque, tipo, eu não tenho essa rede de apoio, assim, no sentido de falar sobre questões que, tipo, eu sinto que eu estou falando sobre questões que ninguém quer falar, que é o estupro, o trabalho sexual e o assim, pela perspectiva do encarceramento feminino, né? Pela moldura do encarceramento feminino. E aí eu sinto muita dificuldade, assim, mas ao mesmo tempo eu venho me transformando muito enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto mulher, através do meu trabalho, e eu sinto que o meu trabalho também é alimentado pelo que eu sou, assim. Enfim, só para falar um pouco dessa questão, né, do autobiográfico, do ficcional, que para mim eu tenho buscado romper essas fronteiras, assim. Inclusive, o meu trabalho é sobre... Tem um pouco esse lugar, assim, de fazer combinados e descumprir, de falar uma coisa e parecer outra,
sei lá, esses lugares assim que são conflituosos e eu recebo muitos feedbacks nesse sentido, do tipo, nossa, eu não sei muito o que dizer porque me pegou e tal. Então, eu me sinto num lugar muito sem rede de apoio, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que também, na mostra agora, como foi uma mostra de mulheres e tal, eu me senti muito apoiada, assim, isso foi muito novo para mim. Inclusive, eu queria agradecer, tipo, a todas as pessoas, assim, da produção e tal. E também aos outros trabalhos, eu vi todos e eu achei muito incrível, assim, tipo, o quanto que não tem como não ser político, né, gente? Tipo, é impossível, cara, impossível. Você tá vendo um monte de mulher ali, cada uma com as suas vivências, com as suas experiências, com os seus anseios, com as suas descobertas, com as suas vontades, com as suas referências, tipo, falando por si, sabe? Não tem como não ser político, assim, enfim. Parabéns para todos, demais. Já que a Luísa escolheu a palavra espinhoso, eu vou cutucar aqui na ferida. O ano passado aconteceu isso, assim, no bate-papo, uma coisa que me chamou muita atenção, que é, inclusive, o que eu escrevia sobre isso, né? Que o ano passado a gente teve 8 trabalhos, e 4 trabalhos eram de mulheres negras e 4 de mulheres brancas. E aí, quando eu fiz a pergunta da dimensão política, como elas viam a dimensão política do trabalho na cena, a Letícia, né, que já comentei do trabalho dela, que ela um trabalho lindo, eu adoro o trabalho da Letícia, ela termina falando, né, a Letícia é super política, né, quem conhece o trabalho dela sabe que ela termina falando o Brasil é um país sem pai, né, é muito forte, assim, toda a narrativa que ela traz, e você vê que tem ali, você vê que sem nenhum pudor ela está levantando bandeira o tempo inteiro, e a relação, ela fala sobre isso, né, ela fica sempre pesquisando o modo como ela vai fazer aquilo, é o como, né? Então, ela falou isso quando eu perguntei sobre a questão política, ela disse, olha, eu tinha uma preocupação em não trazer uma coisa umbigada, autocentrada, de uma mulher branca, classe média, que mora em São Paulo. Eu queria, né, que a gente chegasse em outro lugar, né? Ela falando sobre o trabalho dela, isso fala dela, né? E que ela tinha essa preocupação e que ela foi sempre estudando no trabalho dela o como, né? Como é que ela transforma isso em linguagem, como é que isso comunica, tal. E aí, por exemplo, a Lilian, que foi outra bailarina que participou da mostra, ela respondeu assim, o meu corpo negro em cena já é a discussão política. E isso aconteceu com a Morgana também, que é uma bailarina negra também. E aí isso, para mim, me chamou muita atenção, porque, assim, eu não estava... em nenhum momento eu fiquei pensando em friccionar os discursos, mas existia ali uma fricção nos discursos. E a gente estava num recorte de gênero e veio uma fricção no recorte racial também. E eu achei muito potente aquelas falas, porque quando eu disse aqui, né, é o momento... E a história de cada uma, né, que vai fazer as escolhas sobre o que quer falar. A Tati também, que era um trabalho que falava sobre violência obstétrica, que é uma mulher branca também falando sobre isso, ela tinha, né, muitos dispositivos no trabalho dela que sinalizavam, ela trazia, por exemplo, a imagem do parto dela, a conversa com a mãe. É um trabalho super sensível também, delicado, assim, super íntimo, mas que está no lugar da denúncia. O trabalho dela propunha a denúncia, assim. Então, assim, a partir do momento que ela vai trazer essa tensão, né, entre esse espaço da intimidade e o espaço da denúncia, né, ela já está toda... ela também tem um lugar todo contextualizado ali, né, com a questão política, só que ela constrói uma narrativa a partir de vários dispositivos que não é necessariamente só a presença do corpo na cena. Ela vai usando imagens, áudios, e aí textos, e traz... E aí eu comecei... Isso para mim foi muito forte. Então, eu jogo a pergunta aqui para vocês. Será que a gente não olha para esses trabalhos, sei lá, quando a Luísa fala que é um terreno espinhoso, quando a Érica fala que sem pudor vai falar que pensou, que olhou para isso já, não sei como que olha agora, dessa maneira, né, que é menos...
será que isso também não tem a ver com os nossos lugares, nossa localização social, nosso lugar de fala, né? E talvez a gente também, nesse nosso lugar de fala, estou falando agora com mulher branca, a gente olhe para isso numa outra perspectiva e a gente não consiga desmanchar isso dentro da gente. Será que isso também não é uma questão que, por outro lado, quando a resposta é o meu corpo negro em cena já é discussão política, é uma outra localização social, é um outro lugar de fala, é uma outra perspectiva para a obra, necessária e urgente, e que precisa passar por aquilo, né? E aí eu fico pensando muito sobre isso, né? Que às vezes a própria escolha de subverter a expectativa que a gente tem da gente também é uma escolha cênica. Então, se eu quero, de repente, o meu corpo negro em cena já é discussão política, mas eu quero subverter, eu não quero falar sobre discussão racial, eu quero levar para outro lugar, eu quero puxar o tapete aqui, uma escolha de uma proposição estética. Ou não, eu quero reforçar, eu quero denunciar, eu quero colocar o meu corpo como uma dramaturgia encarnada. O meu corpo fala isso porque está na minha carne, entendeu? Então eu preciso falar sobre isso. Isso, para mim, são questões, assim, que eu acho que, na minha perspectiva, como mulher branca, eu estou trazendo a proposição de dramaturgia encarnada para o lugar de uma mulher branca mesmo. Como mulher branca, eu me sinto também necessitando falar sobre essa localização social da mulher. Eu tenho essa necessidade, assim, eu sinto isso também, né? Mas por uma outra perspectiva. E eu fico o tempo inteiro pensando, quando eu estou fazendo os trabalhos, nas pontes que eu vou construindo e nos elos que eu vou construindo com essa abordagem, né? Então, assim, sei lá, no solo La Mariposa, que a Elisa perguntou um pouco, né? Eu fico narrando, né, a história das mulheres da minha família, mas sempre pensando na perspectiva de a história das mulheres da minha família sempre tiveram uma expectativa de que nascesse um homem na família. O que isso diz para mim, né? Por que eu nasci com essa opressão de ter que ter uma figura masculina na família que não nascia homem na minha família? Isso para mim era uma questão, assim, que foi sendo carregada. E o que isso gerou e como é que eu olho para isso a partir desse mundo que a gente vive hoje? Então, para mim, eu vou criando essas tensões, né? Não sei, gente, eu fui lá no outro Mulheres em Cena, porque eu acho que essa discussão aparece aqui também, eu vejo, né, na fala da Rubi e na fala da Luísa, eu consigo ver isso, né, essa tensão, e eu acho que ela existe, né, e às vezes a gente não quer falar sobre isso, mas ela existe, e ela é importante, assim. Ou mesmo quando a Emilene traz a questão, eu acho que eu falei sobre isso com você na Terça Aberta, Emilene, quando você traz a questão também, né, também você traz uma questão que eu chamo de dramaturgia encarnada, né? Porque você vai colocar o seu corpo como questão na cena, você vai discutir o seu próprio corpo na cena. Então, são lugares, né? E a Isabela ela vai trazer uma narrativa, né? Que é óbvio, né? O corpo está protagonizando, mas a narrativa, o texto, a teoria King Kong, tudo isso está lá como dispositivo muito forte. E você traz o seu corpo, né? Como discussão. O seu corpo é a discussão. Então, são lugares, são portas de entrada diferentes. Eu tô lendo dessa maneira. Não sei se vocês têm alguma consideração assim, sobre isso. Eu tenho. Sobre de onde você fala, né? Aí esse virou um jargão, lugar de fala, de onde você fala. Quando você observa a construção de uma narrativa de um lugar universal, aprovado, que na verdade não é universal. Por exemplo, quando o nosso olhar para uma cena ele parte das referências eurocentradas, brancas e patriarcais, de fato, qualquer narrativa que se assuma que não esteja nesse lugar, ela vai ser espinhosa, desnecessária, menos, seja lá o que for. Então, por exemplo, se você chega na universidade com um discurso sobre a oralidade, né? Que aí, por exemplo, você vai no continente africano e em todas as culturas de povos originários, que na prática foi o que fez com que a humanidade estivesse aqui hoje, né? Quem cuidou do meio ambiente e foi passando as tecnologias aos longos dos milhares de anos foram os povos originários. E há pouco mais de 150 anos, né,
Desde que aconteceu a Revolução Industrial, nós, na nossa nova civilização, a gente está destruindo o meio ambiente. Então, vê-se que tem muita coisa de povos originários que a gente deixou de lado. Mas, enfim, esses povos, por exemplo, que se manifestam desde sempre artisticamente e culturalmente, e está ali dialogando com o meio ambiente, com o outro, com o entorno e com o interno, né? Porque o fazer artístico ele virou produto e lugar de apreciação apenas agora, e aqui no Ocidente. Porque quando você pensa o fazer artístico como algo vital, falar sobre si é um processo de aprendizado, de troca. E daí eu quero tensionar um pouco mais o diálogo sobre as diferenças de onde se fala, porque assim, eu tive acesso à universidade e a uma formação artística institucionalizada e aprovada pelo sistema colonial, que execra o meu corpo, e tive acesso a uma formação artística não formal, em saraus, projetos sociais, manifestações populares, como tambor de crioulo, roda de jongo, que me forma uma improvisadora, né? Porque a universidade me deu me apresentou muitas possibilidades, mas eu não tenho dúvida que o meu corpo político em cena falando sobre mim tem a ver com a oralidade, tem a ver com as coisas que eu aprendi, que eu vivi da minha ancestralidade e que manifesta hoje nesse corpo, né, afro-indígena, de povos originários. Então, eu fico vendo, por exemplo, uma das minhas questões em assumir a minha narrativa é que a gente entrega ao outro que está aprovado pelo sistema colonial para falar sobre mim, né? Para contar sobre mim. E quando se é um corpo dissidente, circulando num ambiente que você já está desaprovado, né? Não levantar uma bandeira é meio que assumir o apagamento. E aí eu trago essa tensão mesmo, né? Porque, assim, corpos dissidentes já nascem com uma bandeira em cima dele. Se você não tem uma bandeira em cima de você hoje, vivendo no Brasil, o que está acontecendo? Por quê? Não é que você tem que ter uma bandeira. Qual é esse grupo social que você ocupa? E existem grupos sociais distintos no Brasil. Existem descendentes de escravizados e existem descendentes de escravizadores. Essa é uma tensão. De qual lugar social você fala? Então, existem alguns posicionamentos políticos sobre os corpos, principalmente femininos, que eu sinto que a gente fica girando em círculos há algum tempo, porque a gente também não quer assumi-los, né? E eu acho que, às vezes, a nossa negação de assumir tem a ver com uma aprovação como artista, né? Aquele sistema que aprova o artista como um artista que faz mesmo arte, que é bom. Esse sistema é patriarcal. Nós todos, como mulheres, já estamos desaprovadas por esse sistema. Mesmo aqui, assumindo, já estamos, porque ele é patriarcal, né? Então, é mesmo essa tensão aí. De qual lugar você está olhando para essa obra, para esse corpo, né? E quais são os espinhos que te atravessam? E será por que aquele corpo tem tanta coisa para falar, mas resolve falar sobre si desse lugar? É isso. Eu acho que a partir do momento que você vai para o micro, né, que é falar de si, estou pensando aqui com o que a Ruby falou. Tipo, você vai trazendo também para essas particularidades também, né? Porque são muitos grupos, são sei lá, não é tão simples, né? Não é binário, não é, enfim, são muitas coisas. E aí também essa possibilidade de você poder falar também sobre todas essas coisas, né? Eu acho que são muitas coisas, são variadas. Eu percebi isso pela mostra mesmo. Quantos trabalhos
de mulheres, só que de perspectivas diferentes, de formatos diferentes, enfim. Eu só acho que a gente não deve esquecer que é isso, falar de si, se é uma escolha, e a escolha não é, não, não vou falar de mim, mas eu estou falando da experiência de ser. É isso que eu queria, né? Não necessariamente é assim, a Emilene, eu estava lá, né? Eu fiquei também deitada lá ouvindo o texto dela, e não necessariamente eu ficava assim, nossa, essa é a Emilene. Eu ouvia ecos, então acho que é isso que eu quis dizer um pouco, que a gente ecoa, que a gente está trabalhando com as nossas sombras, e as sombras estão aí há muito tempo, de muitos lugares que a gente às vezes nem sabe. Então, falar de mim, eu não acho interessante, porque eu já não sou eu totalmente, né? Então, e eu nem sei dizer, eu não falaria desse lugar de resgate, de ancestralidade, porque eu inventaria um para mim, entendeu? Eu inventaria um para mim, eu diria, não, eu fui cigana no Oriente Médio, vim da Índia. Então, é nesse lugar que eu digo que eu tenho um pouco de cuidado comigo, porque eu não sei. Eu realmente não sei. Eu, como tive que ler durante o tempo que eu passei fora, que eu tive que fazer um estudo de autobiografias, né? Eu lembrei agora disso, né? Que a gente fez um grupo de estudo lá. E realmente, esse lugar onde já estava conquistado, e eu ficar lendo historinha da Isadora Duncan e a vida dela, não tinha o menor interesse, não estou interessada. Então, é como, exatamente, é o como, não estou dizendo que é... Nunca disse, tanto é que eu e a Pina, a gente resolveu... nem sei mais se é possível dizer isso, mas... fagocitar, né? A gente decidiu investir em revisitar algumas mulheres da cena, porque é onde a gente está, né? Então, que mulheres que passaram por isso e que talvez e que a imprensa realmente leu de forma diferente, leu como erótico, como obsceno, muitas vezes como muito fora do que era permitido pelo patriarcado, né? E que muitas delas também se submeteram. Eu não estou dizendo que é certo e que é errado, sabe? Nem longe disso. Mas que é um lugar que às vezes é difícil a gente olhar para trás e ver como a gente foi absorvida, como a gente é lida. E nesse sentido que eu falo, porque a Josephine Baker, por exemplo, que é uma das maiores figuras que a gente passeou na nossa pesquisa, né? E o quanto o corpo dela foi erotizado, né? Foi obscenizado, enfim, foi vendido de outra forma. E isso vai ser sempre uma questão para todos os nossos corpos, eu acho, entendeu? Acho que é um pouco desse lugar. E aí é uma escolha que a gente fez, né? De trabalhar com a sombra, com a opacidade, como... Enfim, acho que é um pouco isso. Alguém mais? Débora, você que está aqui com a gente, quer falar alguma coisa? Deu uma aula boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui ouvindo muito.
E é muito interessante, porque todas essas questões perpassam o trabalho de construção, né, de construção de si, que é essa investigação via corpo, aula, labuta de todos os dias, quando a gente está lidando com o nosso próprio corpo, com o corpo do outro, né? Então, para quem eu estive nesse período lindo que foi o nosso encontro, trabalhando com uma vivência de corpo, e que a brincadeira, eu gosto de chamar de brincadeira, né? Esse jogo de conhecer, e aí eu fiquei ouvindo toda essa conversa sobre lugares e sobre... Eu fiquei pensando numa frase, né? A gente não... Ninguém é com a cabeça de outro, né? Ninguém é com outra cabeça, ninguém é com outro ori. Você é com a sua cabeça, com a sua experiência, com o seu pé. E eu acho que é um pouco isso que eu tento, como artista, né, como performer também, mas falando da minha experiência nesse evento, como propositora de conhecimento, de tentar olhar para si. E, ao mesmo tempo, nessa perspectiva que a Rubi falou, é um outro olhar, porque não se pensa essa cabeça que é sua como só sua, porque é um lugar que é de outros que foram, que é de outros que virão, que é um lugar que já nasce coletivo, né? Que já nasce coletivo. Então, e isso não é uma oposição, não tem binarismo, não tem é isso ou aquilo, é isso ou é aquilo. Ao mesmo tempo que você só é a sua própria cabeça é muitas cabeças, né? Sem botar no plural. É muitas cabeças. E, enfim, então, se eu posso contribuir com alguma coisa, é esse lugar que a gente fica inventando, né? A gente só inventa o que a gente tem, que a gente é constituído, mesmo que seja um outro mundo. Ainda assim está aqui. É isso. E agradecer muito, né, todo esse encontro. Eu cheguei um pouco atrasada, então não quis entrar falando nem dos trabalhos, enfim, mas olhar cada pessoa, né, olhar cada universo e como cada um dispõe desses lugares de invenção é muito potente, é muito bonito, né? Eu acho que é isso que a gente tem que olhar e pensar nessa rede que se faz, nessa rede que se constrói a partir dessa abertura, a partir do olhar de verdade, né? Do ouvir de verdade, do olhar de verdade, mesmo pensando nas possibilidades de fricção. Acho que é assim que a gente olha de verdade. É nessa possibilidade de fricção a gente está olhando de verdade. É isso, acho que é isso. Obrigada, Débora. Alguém mais quer falar alguma coisa? Emilene, eu falei também bastante aí de você, quer comentar alguma coisa? Não sei se a gente já vai caminhando para o final, mas eu estou amando ouvir, gente, porque também eu acho que ia ser tão chato se todo mundo pensasse igual, né? Então é muito bom, assim, é muito bom a gente ter esses múltiplos olhares aí. Ah, eu tô aqui também, fritando, assim, tudo, ouvindo todo mundo. Tô com a frase da Rubi aqui, esses corpos dissidentes já nascem com essa bandeira, né? Então, como que isso move, assim... E acho que, sei lá, assim, pra mim ali tinha essa coisa, tem, né, essa coisa de expor, assim, algumas cicatrizes, de expor mesmo essa dissidência
da angústia, assim, que é um lugar da angústia, do não saber o que fazer, de enfrentar isso, de olhar para isso e de ao mesmo tempo ter essa consciência do olhar do outro, assim. E aí, pensando todas essa coisa do que fazer com essa dissidência, para mim também é essa pergunta, assim, né? Onde eu construo esse lugar, assim, o que eu faço com esse corpo que não tem um lugar, e que dá nó, que quando é sedutor, não é feio, é bonito, que lugares deformados são esses, assim. Para mim acho que o trabalho tem um pouco essa angústia, assim, também, assim, de mover essas dissidências e o que fazer, assim. Então, já que eu sou isso, então eu vou balançar muito isso, porque até chegar na sua cara, assim, é isso que você quer ver? Então eu vou. Pra mim tem um pouco... Mas ao mesmo tempo é muito difícil, é um enfrentamento, aí eu fico olhando, eu fico vendo, eu falo, ai meu, tem muitos nós, assim, né? Eu acho que tem muito da angústia, assim, pra mim, muito forte. Tudo isso, e essa pergunta do que fazer com essas dissidências, sabe? Como mexer e sacudir tudo isso, assim, de inventar esses lugares não binários, de fugir dessa lógica, fugir... Eu fico pensando muito na coisa da bandeira, né, talvez porque já surgiu aqui muito na roda, assim, como essa bandeira também, as bandeiras elas são aí fagocitadas e viram algoritmo, viram hashtag, viram, né, também, assim, então como fugir também disso, assim... Eu tava vendo, né, pensando nessa coisa do corpo, tem aí um movimento do body positive, por exemplo, né, no meu caso, assim, que é uma relação positiva, que a princípio você fala assim, nossa, legal, né, uma relação positiva com o corpo, saudável, massa, que é a coisa do eu me amo, eu sou desse jeito, então eu me amo, assim. Só que ao mesmo tempo isso vira uma tendênciazinha, assim, vira um lugarzinho ali no Instagram, bonitinho, eu sou isso, eu me amo desse jeito. E assim, eu não sei nem o que isso é, mas pra mim não funciona. Não, talvez essa relação não é tão positiva, assim, não é tão positivo isso pra mim. Tem um nó, tem um desconforto, assim. E aí expor isso, e aí também junto com a pergunta do como, né, falando da Letícia também, como eu faço isso, que com essa marca que eu tenho, com essa dissidência, com essa bandeira que já tá, dentro de todo aí o cruzamento da interseccionalidade, né, de tudo isso que também é cultural, assim, acho que para mim também tem essa pergunta, assim, do como essa grande massa que somos, onde eu me encontro também nisso. Da cultura, do eu, onde eu deixo de ser eu e sou outro. Fico muito nessas perguntas também, assim, nessa atenção e pensando em tudo isso, que eu acho que pra mim também não é tão resolvido, assim. Ai, gente, desculpa, eu não vou resistir, mas eu quero jogar mais uma atenção. Joga. Eu vou contar um pequeno relato, porque é muito emocional. Há alguns anos eu sofri um episódio de injúria racial dentro de uma sala de dança. Eu estava numa aula de improvisação e quem faz improvisação sabe, né? E o estímulo era você vai entrar ou acompanhando o grupo ou rompendo com o grupo ou fazendo a movimentação junto ou fazendo a movimentação rompendo. Esse era o estímulo só. E aí eu era a única pessoa negra. Acho que tinha um outro rapaz, né? E era uma sala com umas 15 pessoas. E daí uma moça entrou alisando o seu próprio cabelo. Sim, já tem uma bandeira. Eu já estou encurralada. No que ela entrou alisando o cabelo, todas as mulheres acompanharam ela alisando o cabelo. Eu faço o quê? Eu vou entrar alisando o meu cabelo, já tem uma bandeira. Já tem, já está dado. Se eu entrar, já está dado. Se eu ficar do lado de fora, já está dado. O meu corpo começou a tremer
no momento que ela entrou, alisando o cabelo, é uma coisa do cotidiano. Daí eu entrei na cena, eu decidi romper e tocar no meu cabelo. Inclusive, o início da minha performance é essa cena, quando eu toco no meu cabelo. Do jeito que eu costumo tocar no meu cabelo, natural. Eu entrei caminhando e fazendo isso. Quando eu fiz isso, o professor, diretor, sei lá, condutor, parou a cena e gritou: aqui não. Eu tomei um choque, eu não entendi. Eu entendi, mas não entendi. E aí ele continuou gritando, ele veio de lá na frente até o meio da sala, ele parou a minha dança, a minha improvisação no meio de 15 pessoas e gritou: aqui não, você não vai fazer isso aqui. E aí eu perguntei: o que eu estou fazendo? Ele: você está esfregando o seu cabelo, você está querendo dizer que você é negra, que você é forte, que você é isso, que você é aquilo. E eu desmoronei, eu estava vivendo naquele momento uma situação de injúria racial sem eu querer, só porque eu peguei no meu cabelo. Ó como eu fico. A bandeira já está lá. E aí eu falei assim para ele: mas eu não pensei nisso. Aí ele falou: você não está aqui para pensar. Ainda veio a misoginia. E virou de costas e saiu andando. Aí eu falei: peraí, e o que eu faço com isso? Como é que eu vou entrar em cena e ser neutra dessa situação? Então eu não posso tocar no meu cabelo? O problema não era o meu cabelo ou eu, o problema é como o outro me enxerga, o problema é que eu era um corpo dissidente no meio de 10 mulheres brancas. O problema é que qualquer movimento que eu fizer nesse espaço, a bandeira que está sobre o meu corpo, que não fui eu que coloquei, não fui eu que inventei a racialização dos corpos, não fui eu que disse que um cabelo que cresce para cima é menos do que um cabelo que cresce para baixo. Queria eu poder não ter bandeira hoje e ser só uma mulher apresentando um trabalho de dança. Então, eu acho que é preciso tensionar, sim, de onde você olha. Porque se você olha de um filtro, você só vai ver o que aquele filtro está te dizendo. E, sorry, perdoe, mas o filtro da branquitude, do patriarcado e do privilégio social no Brasil é cruel. É muito cruel. De dentro do vidro do carro, não dá para ver o que está rolando lá fora. Então, assim, desculpa, eu fico emocionada com essa pauta, assim, sabe, de narrativa e de questionar as escolhas do performer, porque eu circulo entre um espaço social de privilégio, no meu caso não, né, que é benefício, mas um acadêmico, mainstream, né, e circulo muito em espaços undergrounds alternativos, que é onde eu consigo fazer a minha arte, porque nos espaços de privilégio eu não tenho acesso a dinheiro, a mestrado, não tenho. É muito complicado chegar nesse lugar. E se você não tem uma bandeira, e aí é isso, né? Você não levanta a sua bandeira, você nasce com ela, você vai fazer o quê com ela? E a negritude, no caso, que é qual o grupo que eu estou aqui representando e levantando a bandeira mesmo, tem ressignificado ao longo de 500 anos essas bandeiras que foram postas sobre os nossos corpos. Vide que a gente tem hip hop, samba, poesia. Olha a cultura brasileira, o que a negritude fez e os povos indígenas ressignificando, sabe, todos os processos de opressão e ressignificando com violência no rap, ou ressignificando com encanto no bloco Eleaê, ou ressignificando com polidez. São muitas ressignificações. O problema é de onde se olha. E o nosso olhar, ele está fadado a um olhar do colonizador. Ou a gente muda, e se tiver que levantar bandeira e massificar discurso, que seja, sabe? Eu só queria entender como ser artista num país como o Brasil, que divide tanto, que divide socialmente tanto, sem que você coloque esse lugar, por exemplo, né? Observar, por exemplo, que o meu corpo diz muito mais coisa do que eu quero dizer. E aí eu faço o que com isso? A pergunta é sempre essa, né? Eu faço o que com isso? Desculpa a gente me alongar, mas eu fiquei emocionada. Obrigada, Rubi. Sua fala conversa muito com uma coisa também que eu terminei escrevendo, né,
resultado da mostra do ano passado, que é uma artista transexual, né, a Renata Carvalho, que ela, não sei se vocês viram o documentário dela, Meu Corpo, Minha Autobiografia, e ela começa falando isso, né? Meu corpo é um letreiro piscante, meu corpo é um outdoor, meu corpo chega antes, meu corpo está marcado. E ela é exatamente isso, ela fala, eu não tenho a chance de ser outra coisa porque o meu corpo chega antes. Eu achei é muito forte a fala dela, e é nesse lugar, assim, que eu até chamei de corpo enunciado, sabe? O corpo que enuncia, mas eu acho exatamente isso que você falou, porque o lugar do outro, né, o olhar do outro está contaminado, né? É da onde se olha, exatamente da onde se olha. Acho que é por aí. Acho que foi bem massa te ouvir agora. Muita coisa. Alguém mais, gente, quer falar, assim? Depois a gente vai deixar também, né, o bate-papo no canal do YouTube, porque a gente até colocou o do ano passado, porque, sei lá, eu acho muito inspirador, assim. Depois quem quiser escutar de novo, mas para mim é muito bom, assim, ouvir. Enfim, vamos caminhando para o final. Eu queria agradecer muito, foi muito, para mim, pessoalmente, agora, bem autocentradamente, é muito gratificante, porque é uma delícia, assim, participar ali, receber vocês, assistir e conversar, para mim é um presente. A gente vai ter uma segunda etapa da mostra em outubro, era para ser tudo junto, né? Mostra de processos e mostra de trabalhos que já estrearam, mas a gente separou com a vontade de poder fazer uma parte presencial. Então, acho que vai acontecer, a gente vai lançar o chamamento amanhã, e vai acontecer aí no final de outubro. Então, a gente resolveu separar, assim, para colocar trabalhos em processo também, e outros trabalhos já estreados. A gente tem essas duas partes da mostra esse ano. Que mais? Alguma coisa mais, assim? Eu não sei, também falar que eu já tinha, né, visto o trabalho, sempre acontece isso, né, o trabalho da Isabela e da Emilene, que já tinham participado da Terça Aberta, e é muito legal, porque vai criando a gente vai acompanhando também, né, e foi bom ver de novo, e aí sempre tem quem a gente viu pela primeira vez, né, o Coletiva Verborrágicas, a gente não conhecia, e aí a gente conheceu agora também. Então, tem todo mundo que se inscreveu para as oficinas, a gente não conhecia ninguém, foi muito legal, porque a gente não chamou ninguém que a gente já conhecia, isso também é muito bom, né? E como é bom chamar também pessoas que a gente acompanha. Então, teve essa mistureba, né? Gente que a gente já conhecia nos trabalhos, acompanhando a Emilene e a Isabela, e outros trabalhos que apareceram bem inusitadamente para a gente, e a trajetória da Érica, que eu conheço já há um tempo, ela trabalhou comigo há um tempão atrás, então foi uma delícia, assim, rever. E como também a gente conversando sobre essa coisa, né, de vida e obra, quando a gente conhece, traz outras aproximações, porque eu consigo... Os trabalhos que eu estou acompanhando mais e as pessoas que eu conheço mais de perto, como é o caso da Érica, eu consigo ver tanto ali a vida e o trabalho junto, que para mim, assim, eu já estou vendo, assim, eu vou lendo, sabe, coisas da pessoa, quando eu vejo o trabalho, eu acho tão bonito isso, porque você vai reconhecendo a pessoa no modo como ela se move, né? Isso para mim é muito legal, então, assim, foi muito especial esse reencontro, Érica, com você aqui na mostra, e é isso, assim, vida longa para nossos trabalhos, que a gente possa se cruzar aí logo mais. Se eu ficar enchendo o saco de vocês no WhatsApp, eu fiz isso com as mulheres do ano passado, né? Eu comecei a escrever, aí eu ligava para uma, olha, você acha isso? Não sei o quê, eu posso falar isso? Eu posso colocar isso? Eu também tenho esse cuidado, assim, de colocar uma coisa que eu tenho lido bastante, que é não falar por, mas falar com, né? Então, eu tenho tentado não falar por, apesar de um olhar também de pesquisadora que eu tenho com isso, então eu estou
fico próxima de vocês, mas ao mesmo tempo estou pesquisando o trabalho de vocês, assim, mas nesse desejo de falar com, né? Então, se eu chamar alguém para perguntar alguma coisa, é só nesse desejo de estar falando junto e não estar falando por, né? É isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, agora a gente está encerrando, já com saudades, assim. Eu queria agradecer, então, também. Agradecer super o espaço. Eu estando ali, assim, foi tão... tão bom, alimentou tanto, literalmente, assim, né? Um negócio que mobiliza, assim, eu acho que o projeto, ele mobiliza, ele vai... Você joga uma pedrinha, aquela coisa das ondas vão indo, assim. Totalmente, boto fé. Essa de ação, assim mesmo, sabe? Eu sinto que tem essa concretude das coisas acontecerem e essa troca de assistir no dia, de estar junto e depois de ver, do trabalho tá aí também online. Então, eu achei muito, muito legal, assim. Agradecer super a equipe, o pessoal lá do dia, nossa... Ana também, super assim, muito, muito, me senti muito acolhida, isso que a Isabela tá falando, às vezes a gente se sente tão solitário, né, nesses trabalhos solo, sei lá, né, e é uma luta tão assim, de fazer acontecer, de não saber o que tem que fazer, que luz acende, não sei, então foi muito, me senti muito acolhida, assim, e mobilizada, agradecer e dar um super parabéns pra companhia toda, obrigada. Também queria agradecer. Foi bem importante agora voltar, né? Como a Milene falou, e estar lá junto e voltar depois desse tempo de apresentar ao vivo, por mais que com poucas pessoas, porque eram as equipes, né? As equipes, a galera da Fragmento, a Cris lá, a Vanessa, a Sandro, tá todo mundo junto nesse momento, deu até uma emoçãozinha, assim, sabe, aquele frio na barriga, que a gente estava tão acostumada agora, os projetos todos online, filma e não é a mesma coisa, né? Sentir a respiração das pessoas ali, saber que tem alguém ali, é muito legal, alimentou bastante, foi o empurrãozinho que estava precisando, assim. Muito obrigada. Eu também quero agradecer. Foi ótimo, foi afetivo, foi afetuoso, e ficou muito forte para mim, mais do que nunca, assim, como o Casulo, Vanessa, Sandro, são pessoas muito fortes na resistência, sabe? E esse projeto é fruto desse lugar, assim, então foi muito bom, só tenho a agradecer. E a equipe lá, a Ana arrasou, e todos ali da Fragmento. Obrigada de novo, assim, foi muito bom. Então, fechamos, né, gente? Beijos. Boa noite, beijos. Bom final de semana, não, boa semana, né? Boa semana já. Boa semana. Obrigada a todas. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo, beijo. Obrigada. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agradeço a organização da mostra, a recepção, o acolhimento. A gente que agradece.